A santa paz de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, eu convido você a criar junto comigo uma rotina espiritual e fazermos de Deus a nossa maior prioridade. Rotina, criar uma rotina, criar um hábito, é aquilo que fazemos todos os dias. E aqui, pela graça e o amor de Deus, todos os dias fazemos a leitura diária da Bíblia, lemos regularmente um capítulo por dia, começamos ele no livro de Gênesis, capítulo 1, e com fé e força em Deus, nós vamos terminar ele no livro de Apocalipse, capítulo 22. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito ainda e deixar o seu like. É muito importante que você deixe o seu gostei para tornar o vídeo mais relevante e chegar a mais pessoas e mais pessoas poderem fazer de Deus a nossa maior prioridade. Sabe aquela coisa assim de eu tenho compromisso com Deus, estudar a Bíblia, meditar na palavra sagrada, e hoje esse capítulo está maravilhoso. Eu peço que você fique até o final, porque tem muita reflexão no capítulo de hoje. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda e a guia de Deus do livro de Êxodo, capítulo 21. Nós vamos falar das leis. No capítulo anterior, no capítulo 20, o Senhor manda os 10 mandamentos. E agora o Senhor está criando um estatuto das leis. Hoje nós vamos ver essas leis que são... Vou dividir em 3 partes, ele tem 36 versos, mas eu até fiz uma anotaçãozinha aqui. A parte 1 vai do verso 1 ao verso 11, e ela vai falar sobre os servos e os homicidas. A parte 2 vai do 12 ao 27, e ela vai falar sobre as leis de talião. Eu vou explicar para vocês o que é isso. E a última parte, a terceira parte é: você é responsável pelos seus atos. Vou fazer uma leitura e nós vamos meditar, né, refletir a respeito desses versos, mas o que eu quero que você entenda é o quão importante são as leis. E te falo mais uma coisa, estudando a Bíblia, eu vejo que se nós vivêssemos hoje com as leis que o Senhor mandou há quase 4.000 anos atrás, certamente nós teríamos uma vida mais segura e mais tranquila. Por que 4.000 anos? Nós estamos no ano 2021. Esse livro ele foi escrito há 1500, 1440, 1500 antes da vinda de Cristo Jesus. Os israelitas foram servos, escravos dos egípcios por 400 anos. Então nós entendemos que fica entre 3.000 e 4.000 anos. Olha, leis tão importantes. Mas vamos dizer que essas leis estavam há 3.000 anos atrás, né? Porque viveram 400 anos, depois já estavam peregrinando no deserto a caminho da terra prometida, Canaã. Eles eram peregrinos e as leis foram instituídas com o único propósito: fazer a união e dar discernimento, porque aquele povo era um povo como se fosse uma criança. Eles não tinham noção das atitudes deles, simplesmente faziam. Eles não tinham uma lei, eles não andavam debaixo de regras. Tanto que o Senhor manda os 10 mandamentos e agora está mandando o estatuto. Lembre-se que Jetro, quando Jetro, o sogro de Moisés, vai visitar Moisés, ele vê que Moisés sai na porta da tenda dele pela manhã e passa o dia inteirinho julgando os negócios, os problemas daquele povo todo, né? Ele fala: como assim? Não pode acontecer isso, você tem que colocar outros homens para fazer esse serviço por você. Quanto mais simples, né, os homens podem ter menos conhecimento, né? Coloca que ele instruiu 10 sobre 50, 50 sobre 100, 100 sobre 1000, e o maioral de todas seria o Moisés.
Então vamos prestar bastante atenção nas leis que o Senhor está mandando agora. E o verso diz assim, o verso 1: Estes são os estatutos que lhes porá. Vamos começar falando dos servos. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro. Forro é sobre a alforria, ele sairá livre. Ele vai sair de graça, sem pagar nada. Você tem lá um servo. Ele trabalhou para você 6 anos. A partir quando iniciar o 7º ano, esse escravo já é livre, esse servo já é livre. E aqui diz assim, se ele entrou solteiro, se quando você comprou esse escravo, esse servo, porque é isso que se quer dizer servo, é escravo. Ele era solteiro, ele vai embora solteiro. Se ele era casado, ele e a esposa dele ganham a liberdade. Mas se esse escravo, ele entrou solteiro na tua terra, você adquiriu ele solteiro, trabalhou para você 6 anos. Nesse tempo, ele tomou uma esposa, teve filhos, e aí, a partir do 7º ano, ele é livre. Ele pode ir embora, mas a esposa e os filhos pertencem ao senhor, né, ao dono da escrava, dono do escravo. Então, as crianças não vão embora junto com ele. Porém, se ele proferir com a sua boca, né, diz assim, olha, mas se o servo expressamente disser, eu amo meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro. Ele não quer sair, ele quer ficar, porque ele, apesar de ser um servo, apesar de ser um escravo, ele quer continuar trabalhando, servindo ao seu senhor e com a sua família. Esse senhor tem que levar este servo aos juízes, lá ele falar que ele quer ficar, então eles vão fazer um furo na orelha dele, colocar tipo um brinco para saber, ele é livre, mas continua servindo ao seu senhor. Glórias a Deus. E se algum vender a sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Veja, o Senhor guardando as mulheres, né? É muito importante nós entendermos essa parte, que eles vendiam como escravos, membros da família, até se vendiam a próprios, eu não tenho condições de sobreviver, eu estou com uma dívida muito grande, eu vou me vender como servo, né? Eles também existia essa comercialização, essa negociação de se vender a trabalhar, né? Como servo, como escravo. E aqui o Senhor está guardando as mulheres, olha que interessante, diz assim, se desagradar, se foi vendida a mulher, né? Ela não sairá como serva, mas se ela desagradar aos olhos do seu senhor e não desposar, é como se fosse um dote. Ele vai comprar essa mulher, vai pagar um preço por ela como se fosse um dote, que futuramente passa a ser um dote, né? Tanto que nós vamos lembrar que, lógico, esse valor não é um valor de um dote, é muito inferior. Lembramos que quando quando Abraão manda o seu servo ir buscar uma filha, uma esposa para o seu filho Isaque, ele leva para ela joias e braceletes e ouro e vestido, né? Ele já leva para ela muitos presentes, porque aquela mulher ela tinha um dote. E aqui diz assim, se ele desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Então assim, ele foi lá e comprou a mulher, mas casou e não gostou dela. Não se deu bem, não é a esposa que ele estava querendo para ele. Ele dá o direito dos pais resgatarem essa mulher. Ele não pode vender ela por um estranho. Quem tem o direito de comprar essa mulher é o pai, resgatar a filha dele. Porém, se este homem foi lá, comprou essa moça e deu essa moça de esposa para o seu filho, então ela tem que ser tratada como uma nora, como uma esposa. Ela não é ser tratada como uma serva, como uma escrava. Aqui diz assim, mas se desposar com seu filho, fará com ela conforme os direitos das filhas. Se casou ela com um príncipe, ela vai ser uma princesa. Ela deixa de ter aquela posição de serva. E diz assim, e se ele casar com uma outra mulher, ele não diminuirá o seu mantimento, nem os seus vestidos, nem as suas obrigações marital. Então, nós sabemos que na antiguidade e até hoje, né, algumas regiões permitem
a poligamia. Então, o homem pode casar com 2, 3, até 4 esposas, desde que, aí isso prevalece até o dia de hoje, né? 3.000 anos depois, prevalece que a sua primeira esposa, ela tem que ter as mesmas regalias e o mesmo tratamento que a sua segunda, que a sua terceira e que a sua quarta esposa. Se você comprou um mantimento para a primeira, a segunda, a terceira e a quarta terão a mesma coisa. Comprou o vestido, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vai ter a mesma coisa. E o mais importante, ele diz aqui as suas obrigações marital. Então, você tem que ter a sua obrigação como esposo. Não é assim, ai, cansei dessa mulher, vou largar. É o que acontece hoje em dia com a gente, né? É assim que o casamento acabou, o marido cansou, ele simplesmente vai embora e larga essa mulher, né? Na antiguidade não era assim que se fazia. Ah, eu cansei dessa aqui, me engracei com a outra. Continua cumprindo tua obrigação com ela. Continua cuidando dela. Continua dando tudo que você vai dar para outra, você vai dar para essa também. Olha, isso é fantástico. Pena que não é assim que as mulheres são tratadas hoje em dia, né? As mulheres são descartadas muitas vezes. E no verso 11, o último da primeira parte, diz assim: e se ele não lhe fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro algum. Glórias a Deus. Então, se ela não for tratada da mesma forma, ela vai voltar para a casa dos pais dela sem pagar nada, de graça, porque ela não está sendo tratada como uma filha, certo? Então, a partir do segundo, nós vamos ver a lei de Talião. O que é a lei de Talião? Vem da origem latina lex. Eu até fiz uma anotação aqui, deixa eu achar minha anotação. Lex talionis, que vem depois o nome talis, que quer dizer igual, uma igualdade, por isso nós usamos a expressão tal e qual, quer dizer que é igual. Ou talvez até uma retaliação, conforme aparece aqui na Bíblia pra gente. Então vamos ver, olha. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Vamos continuar. Porém, se ele não armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te um lugar para que ele fuja. Então assim, olha, eu matei com a intenção de matar, eu tive dolo, eu sou culpado, eu vou morrer também. Mas se essa pessoa morreu, não tive culpa, eu tenho o direito de fugir. Por exemplo, eu fui lá e assassinei uma pessoa porque eu queria, estava com raiva, matei essa pessoa, eu mereço a morte. Mas eu estava na estrada, uma pessoa atravessou na minha frente, atropelei aquela pessoa totalmente, sem nenhuma intenção de matá-la, eu tenho direito, né? Aqui ele diz direito de fugir. Tinha inclusive 6 cidades, nós vamos ver um pouco para frente, que eram de refugiados, né? Mas hoje em dia nós diríamos que eu tenho o direito da defesa. Mas se alguém se ensoberbar contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Então, se a pessoa teve intenção e vai lá, corre, meu Deus, me perdoa, se coloca nos pés do altar, pode tirar essa pessoa do altar. Ela vai morrer, porque ela teve a intenção. O coração dela desejou matar e ela merece morrer também. O que ferir o seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Sem história. Não tem o que fazer. Feriu teu pai, feriu tua mãe, você merece a morte. Porque nós vimos no capítulo anterior que a obediência e a adoração, em primeiro lugar, é o Pai. É o Pai Todo-Poderoso, né? A Deus. E em segundo lugar é o teu pai e a tua mãe biológicos. Você deve todo respeito, amor e honra aos teus pais. Então, em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar os teus pais. Prejudicou seus pais? Vai morrer. Que fique de alerta para muitos filhos. O que ferir o seu pai e a sua mãe certamente morrerá, e quem furtar algum homem e o vender e for achado nas suas mãos, certamente morrerá. Roubou? Morre também. E quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Quer dizer, você não precisa só ferir. Você abriu a boca, proferiu contra eles, é morte também. Porque, gente,
te deu a vida, cuida de você. Tudo bem que nem todos os pais são pais e mães de verdade, mas é a lei de Deus e é assim que o Senhor está nos instruindo. E se algum homem pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair de cama, e se ele tornar a levantar-se e andar sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perder e o fará curar totalmente. Olha que coisa interessante. 2 homens vão lá e brigam. Um deles ficou muito machucado e aí ele ficou de cama, ele não pode trabalhar, não tem como ter o seu sustento. Aquele que bateu nele, que machucou, se esse homem se recuperar e voltar a andar, voltar às suas atividades, ele paga o prejuízo do tempo que ele ficou doente. E aí tá tudo certo. Uma lei maravilhosa, não é o que acontece, né? Por isso que eu falo, se fosse assim ainda, nós seríamos melhores, teríamos menos violência, e por isso que vem essa lei. E diz assim também, se algum homem pelejar e ferir uma mulher grávida, alguns homens, né, se eles estiverem lutando e no meio da briga deles, eles machucarem uma mulher grávida, tá? E essa mulher morreu, então será vida por vida. Se a criança morreu, é vida por vida. Se a criança e a mãe morreu, vida por vida, tá? E no verso 24 diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho de sua serva e danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. Glórias a Deus. Queridos, quando diz assim, olha, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, pé por pé, o que o Senhor está dizendo para a gente não é a vingança. Apesar de nós usarmos essa expressão olho por olho, dente por dente, o que você fizer a mim, eu vou fazer você, no sentido de vingança. Mas não é isso que o Senhor está mandando, não é esse estatuto que o Senhor está mandando. O que o Senhor está dizendo para aquele povo que não tem lei, não tem regras, eles viveram 400 anos debaixo de uma dura servidão na terra do Egito, eles não sabem. Então aquele povo ele foi muito maltratado, aquele povo foi agredido, aquele povo foi violentado, aquele povo foi usurpado. Aquele povo que saiu da terra do Egito, eles não sabiam se comportar de uma forma social, de uma forma amistosa, porque eles só tinham a referência da servidão, eles só tinham a referência dos maus tratos, então era um povo muito violento. E quando o Senhor faz esse estatuto, o que ele está dizendo assim, o que você fizer ao teu irmão, você está dando direito para o teu irmão fazer com você também. Então, se você machucar o teu irmão, ferir o olho dele, está dando para ele o direito de ferir o teu olho. Moeda por moeda, é o mesmo pagamento, é isso que o Senhor está querendo dizer. Não é, muitas pessoas pensam assim, ai, mas que Deus maldoso, nossa, bateu, porque futuramente Jesus Cristo, quando vem Jesus Cristo, lá em Mateus, deixa eu até ver aqui, olha, Mateus 5, capítulo 5, do 38 ao 41, o Senhor diz, vós ouvires, né? Olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, se alguém bater na tua face direita, dê a esquerda também. Por quê? Aí já passou aquele período, aí nós já tivemos reis e leis e ordens, e vem Jesus, e Jesus vem trazer o amor, vem trazer a compaixão, vem trazer a caridade, e aí ele diz, se bater na tua face direita, dê a esquerda também. Esse povo não entende dessa forma. Esse povo é um povo que, como eu disse anteriormente, como uma criança, eles não têm noção das atitudes deles. E a partir do verso 27, nós vamos então falar sobre as responsabilidades. Olha como que fica. E se tirar o dente do teu servo, ou o dente da tua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. Então assim, machucou o teu servo? Nós temos que também entender algo. É um patrão, um senhor grosso, estúpido e ele é violento? Se ele for lá e bater e machucou o seu servo ou a sua serva,
ele está saindo no prejuízo, porque ele está perdendo uma mão de obra. E também, se esse servo veio até ele porque queria liberdade na força, mas ele machucou, ele também vai ter que entregar, tá? E no verso 28, nós já vamos ver falar dos animais. Olha que coisa interessante. Se algum boi escornear e chifrar, homem ou mulher que morra, ele foi lá e machucou um homem ou mulher, essa pessoa morreu. O boi vai ser apedrejado, a carne dele não vai ser comida e o dono será absolvido porque aconteceu, foi um acidente. Porém, se o boi já for um boi violento, um animal violento, o dono dele sabe disso, aí ele foi e matou uma pessoa, o boi será morto, não comerá a carne dele e o dono terá que pagar 30 ciclos de prata, o valor. Então aqui nós estamos vendo sobre, nós já vimos, olha que muito interessante, nós vimos sobre as leis dos servos, as leis dos homicidas, vimos a vingança, né? Paga na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, e até instruções sobre animais. Nós vamos ver nos próximos capítulos também o Senhor mandando mais instruções, vamos ver falar sobre as viúvas, sobre os órfãos, também mais detalhado sobre os animais, muito rico, as leis maravilhosas. E eu não sei se você sabe, mas eu também não tinha essa informação. Até hoje nós temos leis jurídicas, que elas se baseiam nas leis de Talião. Muito interessante, eu realmente não sabia, mas ainda existem algumas leis que seguem essas regras da Bíblia, de Talião, né? E isso eu achei realmente fantástico. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo alguns outros livros, algumas referências, para que vocês, tendo tempo e tendo também essa curiosidade, possam fazer novamente a leitura do capítulo 21 do livro de Êxodos e indo lá nos outros capítulos, outros livros, buscando a referência, porque tem bastante referência hoje. Vamos orar? Vamos nos chegar diante da presença de Deus e agradecer a Ele por toda a misericórdia, amor e cuidado que Ele tem com seus filhos, não só nos dias de hoje, mas na antiguidade, quando o Senhor mandou as suas leis e seus estatutos para que o mais forte não oprimisse o mais fraco, para que as disputas fossem sanadas diante da ordem, da decência e da compaixão. Se você puder, feche os teus olhos e mantenha essa comunhão com o Senhor. Nosso amado e querido Pai, nos achegamos diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor, mais um dia para te agradecer por toda a preparação que o Senhor fez por nós e ter nos trago até esse presente momento. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo lar, pela família. Te agradecemos, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor cuide das viúvas, dos órfãos, dos enlutados, Senhor, dos idosos, das crianças, do situação de rua. Senhor, olhe também pelos desempregados, pela família, pelos casais. Olhe, Senhor, também pelos adolescentes, tanta dificuldade que nós estamos passando, Pai, com a educação de nossos filhos. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor, e te pedimos, segura nossa destra, firma nossos pés, não nos deixe, Senhor, desviar do Teu caminho. Senhor, muito obrigada pela leitura do livro de hoje. Lemos o livro de Êxodo, capítulo 21, e o Senhor nos instruiu, nos mostrou todo o Teu amor e cuidado com os filhos. Por tudo, Pai, nós te agradecemos e nos achegamos diante da Tua santa presença, em nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Muito obrigada pela tua companhia, muito obrigada por você ficar comigo até o final. Deus te abençoe grandemente. Um beijo e eu te espero amanhã.